o retorno depois de uma missão da Skylab. Em seu retorno do espaço, os astronautas colheram sangue. Descobriu-se que a tripulação apresentava uma baixa significativa em seu sistema imunológico. Foi teorizado experimentalmente que isso se devia ao estado psicológico de estresse da viagem de 3 meses. A concepção de que o estresse afetava as defesas do organismo era um grande desafio para o pensamento ortodoxo. O estresse se localizava na mente e definitivamente não se supunha que a mente tivesse qualquer efeito sobre o sistema imunológico. Somente no início dos anos 80, uma perda e uma observação feita ao acaso num restaurante colocaram um imunologista e uma psicóloga, marido e mulher, num novo caminho. Toda a história começou depois da morte de meu pai. Foi realmente um período muito difícil. E uma grande amiga me levou para almoçar um dia, basicamente para me confortar. E durante o almoço ela me disse: sabe, Ron, não esqueça que há evidências de que no primeiro ano depois de se ter sofrido uma perda, se está mais propenso a ficar doente. E eu lembrava disso. Eu lembrava de ter lido algo sobre isso. Então, quando fui para casa naquela noite, eu conversei com Jan, minha mulher, e falei para ela sobre isso. E eu disse a ela: bem, é uma conexão interessante, mas como isso pode realmente ter impacto sobre uma resposta imunológica? Quando Ron disse, o estresse afeta a saúde? Eu disse, claro que sim. Nós já tínhamos muitos dados. Nós já sabíamos, através de vários estudos, que situações estressantes estão associadas a uma grande incidência de doenças. As pessoas que haviam passado no ano anterior por situações como morte ou mudança ou perda de emprego estiveram mais sujeitas a doenças. Isso era interessante, mas o que sabíamos em termos imunológicos era muito limitado. Então eles decidiram descobrir se o estresse poderia realmente ter algum efeito sobre as células do sistema imunológico. Eles montaram um experimento controlado usando um grupo de estudantes de medicina que passavam pelo estresse dos exames. Eles colheram o sangue dos estudantes e mediram a atividade das células brancas do sangue, as células-chave na defesa do organismo contra doenças. Eles descobriram que, imediatamente após os exames, os estudantes tinham menos células brancas ativas no sangue. Nós tivemos os resultados mostrando que o estresse acadêmico estava mudando a resposta imunológica. Eu não conseguia acreditar nos dados. Alguns pensaram que a Terra era plana. E se você tentasse argumentar com alguém que ela era redonda, ele está louco. Bem, é mais ou menos assim. De repente, o sistema imunológico é afetado pelo estresse. Eu pensei, possível. Eu examinei as lâminas novamente para ter certeza de que nossas primeiras conclusões eram acuradas. Às horas, as lâminas nova vez tivemos exatamente os mesmos resultados. Quando aplicaram sua pesquisa, ainda havia uma forte batalha. E mesmo os cientistas que estavam trabalhando naquela área estavam céticos. E a maioria começaram, as primeiras, estavam que muito disso era perda de tempo. Os resultados, entretanto, eram tão esmagadores que nós tínhamos que mudar o nosso paradigma. Nós tínhamos que mudar nossa forma de pensar, não para aceitá-lo, mas pelo menos para considerar que havia alguma fumaça aqui e talvez houvesse fogo. Bem, foi um período realmente engraçado. Todo mundo estava alcançando popularidade. Era muito excitante. Todo mundo estava fascinado com os efeitos do estresse sobre o sistema imunológico. E havia todo tipo de estudo sendo feito naquela época. Eu estava envolvido em um estudo sobre paraquedismo. Havia gente trabalhando com paraquedas e bungee jumping. Um dos mais engraçados era sobre 20 noruegueses enfiados em botes salva-vidas, jogados no mar para ver o que acontecia com seus hormônios do estresse e com seus sistemas imunológicos.
Mesmo agora, quando nós fazemos um retrospecto, eles estavam observando situações de estresse agudo. Quero dizer, o estresse que acontece apenas durante um pequeno período de tempo. E após você haver passado por um pequeno estresse, então você fica bem novamente. E não se podia esperar encontrar efeitos duradouros no sistema imunológico. O que seria mais importante e mais interessante é se as pessoas tivessem olhado para o estresse que se mantém durante um período prolongado. Estresse crônico e inexorável, dia após dia, semana após semana. Teria sido mais interessante. Por Deus, diga alguma coisa. Você age como se eu tivesse cometido Em um crime. 1988, Holm e Jan Glaser iniciaram um estudo sobre estresse mental de longa duração. Para a equipe de marido e mulher, o casamento parecia um terreno ideal como teste. E daí? Eu não gosto disso. Pare de gritar comigo! Eu grito quanto quiser. Comigo não! Nos estudos de casais, nós queríamos ver se esse nível crônico, geralmente baixo, de estresse interpessoal tinha um efeito no sistema imunológico e endócrino. Será que você não pode encontrar algum outro lugar para pendurar suas roupas molhadas que não seja nosso banheiro? Eu estou cansado de viver numa lavanderia. Nós os trouxemos para o laboratório e colocamos um catéter no braço de cada um deles para que pudéssemos colher sangue durante o tempo que eles estivessem lá. E pedimos para que tentassem solucionar certas discordâncias, tais como família, finanças, crianças. Você faz muito mal a sua parte. Compre um apartamento decente onde eu possa colocar uma máquina de secar. Onde você espera que eu pendure minhas roupas? Na estante? Os casais que eram mais hostis e desagradáveis, que descreveram seus casamentos como pobres, nós descobrimos que eles tinham funções imunológicas pobres. E essas diferenças eram mais evidentes nas mulheres que nos homens. Seu ingrato, miserável, grosso, mandão! O sistema imunológico das esposas estava mais significativamente enfraquecido e por um período mais longo do que os de seus maridos. Para as mulheres, discutir é mais estressante do que para os homens. O estudo dos conflitos conjugais revelou que o estresse crônico e impiedoso tinha um contínuo efeito depressivo nas células do sistema imunológico. Muito inteligente para mim. A próxima grande questão era: como isto estava acontecendo? Estamos apresentando o melhor do Discovery Health. E por mero acaso, enquanto um neurocientista estava mapeando o caminho dos nervos em um microscópio eletrônico. Quando nós olhamos através do microscópio, nós precisamos de um marco para nos ajudar a encontrar nosso caminho no meio dessa formação confusa de membranas e células. E o marco que nós usamos é o vaso sanguíneo. Mas é como se mover em meio à paisagem e procurar objetos escondidos e coisas novas nessa paisagem que você nunca viu antes. Então é como uma exploração, é uma viagem no meio da floresta, a floresta do corpo humano, no caso. Nós temos um trackball que nós usamos, que dá a você a sensação de movimento, porque quando você move a bola, a imagem se move. Eu sempre desejei que houvesse joystick lá, assim eu poderia sentir um pouco mais de controle sobre isso. Começo a viajar através desse vaso sanguíneo, procurando os terminais nervosos. E você vê essa área escura associada com esta célula, que é uma célula muscular. E isso é exatamente o que eu esperava ver, porque nós sabemos que esses terminais nervosos conversam com as células musculares. Entretanto, à medida que eu continuava nesta interface, eu topei com esses pequenos terminais nervosos. E quando eu olhei para a direita, eles não estavam conversando com uma célula muscular. Mas à esquerda, eles estavam definitivamente conversando com alguma coisa. E a célula esquerda é um linfócito. Veja como eles estão conectados. Está bem no topo dela. Na verdade, está fazendo um recorte na membrana do linfócito. Linfócitos são células do sistema imunológico. E as células nervosas estão fortemente ligadas ao cérebro. Isso quer dizer que havia uma ligação física entre a mente e o sistema imunológico do corpo. Era muito excitante. Lá estava, nós podíamos ver. Estava bem ao lado do linfócito e tinha que haver conversa entre as duas células. Então, minha primeira reação foi sair correndo para dizer às outras pessoas do grupo para virem dar uma olhada.
para ver que nós realmente tínhamos encontrado uma comunicação direta pela primeira vez entre esses dois sistemas. O trabalho foi visto inicialmente com descrença, porque levou algum tempo para que as pessoas acreditassem que efetivamente os terminais nervosos terminavam diretamente entre as células do sistema imunológico. Era uma crença difícil de derrubar. Ninguém podia negar que o cérebro parecia fortemente ligado aos linfócitos do sistema imunológico, através dos caminhos nervosos. Mas não havia evidência de que esta comunicação pudesse efetivamente mudar o comportamento dos linfócitos. Lá no Alabama, um outro indício emergiu, desta vez escrito no sangue. Quando eu comecei a trabalhar nessa área, muitos dos cientistas principais estavam alertas porque, embora nós soubéssemos que a mente provavelmente exerce um efeito sobre o sistema imunológico através de mecanismos tais como o estresse, não havia uma boa explanação genética bioquímica molecular para a forma como isso ocorria. E então, nós fizemos um experimento muito simples, que é pegar células sanguíneas periféricas de um ser humano e colocá-las em uma cultura numa situação que pudéssemos ativá-las. Então, seria como o funcionamento do seu sistema imunológico durante uma infecção virótica ou bacteriana. Normalmente, quando um vírus ou bactéria entram no corpo, o sistema imunológico responde com o crescimento das células brancas do sangue, que se dividem e produzem anticorpos para combater a infecção. O experimento de Blalock consistia em adicionar hormônio cerebral, o hormônio adrenocorticotrópico, ACTH, nessa mistura. Nós sabemos que esse hormônio cerebral, ACTH, em situações de estresse, é uma das coisas que são liberadas no sangue para alertar seu corpo ao estresse. Quando nós colocávamos o ACTH no sangue, isso tornava mais lenta sua habilidade de crescer, de se dividir e inibia sua habilidade de produzir anticorpos. E isso significava que o cérebro e o sistema imunológico falavam a mesma linguagem química, então eles podem se comunicar um com o outro. Aqui estava uma segunda forma de como o cérebro podia se comunicar diretamente para baixar a resposta imunológica. Uma descoberta que estava destinada a perturbar a visão estabelecida. Ed Blalock teve que transpor mais obstáculos e fazer mais comprovações de algumas de suas descobertas do que qualquer outra pessoa, porque isso era visto como uma descoberta radical. E ele estava sendo pressionado a embasar o que dizia. Ele ia no sentido contrário das ideias que prevaleciam naquela época. Então, o que aconteceu foi que terminamos tendo uma guerra. Não era uma batalha, era uma guerra, porque mudanças de paradigma sempre envolvem muitas batalhas. Então, levou aproximadamente 10 anos para que a teoria fosse aceita. Enquanto a comunidade científica estava apenas começando a aceitar a evidência da conexão corpo-mente, o público se prendia às primeiras notícias para justificar sua fé crescente nos médicos e na medicina alternativos. Foi absolutamente espantoso. Quero dizer, eles pegaram o que era um pouco de conhecimento e transformaram em grandes suposições. As pessoas se aproveitaram da popularidade e começaram a escrever livros dizendo: a mente pode afetar o corpo, então você pode usar a mente para controlar doenças, desde que você trate a mente de forma apropriada. É claro que nunca tivemos evidências. Nós nunca tivemos evidência de que, trilhando esses caminhos, nós realmente curaríamos doenças. Toda a evidência que eles tinham era de que os pensamentos criam pequenas mudanças na atividade das células do sistema imunológico. Os cientistas podiam monitorar um linfócito atacando uma célula infectada. Eles podiam mostrar algumas maneiras de como os pensamentos podiam diminuir o ataque.
Mas não havia evidência para demonstrar que esses instantes de mudança estivessem causando qualquer impacto na imensa complexidade de todo o sistema imunológico e na sua habilidade para combater doenças. E mais, ainda não havia nenhum estudo convincente que demonstrasse que os pensamentos e sentimentos produzem mudanças suficientes para afetar nossa saúde. Você vem comigo, Madge? Sim. A história de Franklin e Madge mudaria isso. Eles têm vivido felizes em um casamento de 51 anos, mas agora Madge tem um mal de Alzheimer. Certo, deite sua cabeça no lavatório. O máximo que conseguir. Eu não posso. Claro que consegue, mais para trás. Um pouquinho mais, senhora Rice. Ela é incapaz de fazer qualquer coisa sozinha, e seu marido toma conta dela. Fique tranquila, senhora Rice. Por favor. Não faça isso. Cuidar de sua esposa o dia inteiro deixa Franklin constantemente angustiado. Bem, não é fácil. De certa forma é pior do que quando eu estava tomando tiros na guerra. Depois que acabou, você podia dizer a si mesmo: essa filha da mãe me deixou escapar. Mas isso você sabe que não vai melhorar. Está cada vez pior. Não, só um pouquinho mais. Nós quase conseguimos. Só um pouco mais, está bem? Eu não consigo. Bem, a pior coisa é o contraste entre como ela está e como ela era. Ela costumava administrar hospitais e vender propriedades, fazer todas as coisas que as pessoas bem-sucedidas fazem. Está muito frio, eu não consigo. Claro que Jean e Ron Glaser planejaram um estudo detalhado dos efeitos do estresse sobre a saúde. Eles escolheram pessoas sob estresse forte e contínuo. Pessoas como Franklin, que toma conta da esposa que ama e que sofre do mal de Alzheimer. Quando alguém toma conta da esposa com demência progressiva, como o mal de Alzheimer, o que se tem é uma situação de estresse a longo prazo, crônico, que só tende a aumentar e piorar com o tempo. Assim, aqueles que tomam conta descrevem essa situação como uma espécie de perda ainda em vida, como se vissem os pedaços da pessoa que amam irem desaparecendo. Como esperavam, os Glaser constataram que o estresse psicológico havia diminuído a resposta imunológica de Franklin. Em uma série de estudos, tanto com animais quanto com seres humanos, foram encontradas diferenças estatisticamente significativas em diferentes aspectos da resposta imunológica em relação ao estresse. E isso é correto. É interessante, mas a questão realmente importante é: essas mudanças são grandes o suficiente para afetar a saúde? Elas são biológica e estatisticamente significativas? O estudo foi levado adiante a fim de responder a essa questão, observando se alto estresse e baixa função imunológica realmente prejudicam a habilidade do corpo de curar-se. Pequenas feridas idênticas foram feitas nos braços de todos os voluntários. Os Glaser mediram o tempo que levou para que as feridas cicatrizassem. Eles descobriram que feridas em pessoas altamente estressadas, como Franklin, levaram 24% mais de tempo para cicatrizar do que as de pessoas não estressadas. Finalmente, se tinha uma demonstração de que o estresse podia baixar as funções imunológicas a ponto de afetar a saúde. Nós sabemos agora que existem dois caminhos através do corpo. Uma rota como uma tela de arame através dos nervos e uma rota para hormônios mensageiros viajarem do cérebro através do sangue. A crença corrente é de que são esses hormônios que têm mais efeito sobre o sistema imunológico. Quando ativado pelo estresse, o cérebro intervém através da via hormonal. Primeiro, o hipotálamo transmite mensagens elétricas e químicas para a glândula pituitária. Por sua vez, a glândula pituitária envia o hormônio ACTH para as glândulas suprarrenais, estimulando cada glândula para liberar mais de 30 mensagens químicas. Uma dessas mensagens é a hidrocortisona. Elas tomam esse caminho principal no corpo. Assim, o cérebro registra o estresse e o resultado disso é o aumento da hidrocortisona no sangue. E a hidrocortisona faz todo tipo de coisas incrivelmente complicadas, mas no interior do sistema imunológico, ela entra nas células brancas, muda o número e a função dessas células e produz um forte efeito sobre o sistema imunológico.
Nós sabemos através de estudos que têm sido feitos em animais que mudando a quantidade de hidrocortisona, isso pode transformar um animal que é totalmente resistente à artrite em um que tem tendência à artrite. E nós sabemos que a hidrocortisona pode ter profundos efeitos em sua suscetibilidade para ter doenças mais graves. Então, os cientistas têm demonstrado que a mente pode enfraquecer o sistema imunológico. Mas podemos controlar esse efeito quando necessário? Um caso se destaca. Meredith Fleece teve lúpus, uma doença em que o sistema imunológico fica superativo. Seus anticorpos se voltaram contra ela, atacando seus tecidos e órgãos. Quando apareceu, Meredith tinha 11 anos. Os médicos prescreveram drogas poderosas para refrear a autodestruição. Mas as drogas provocaram efeitos colaterais desagradáveis. Esta foto é de quando eu estava na 8ª série. Eu tomava 80 miligramas de esteroides por dia. Porque eles não sabiam o que fazer. Então, eles incluíam esteroides durante o tratamento. E os esteroides não apenas deixavam meu rosto inchado como um balão, mas fizeram meu cabelo cair. Então, toda manhã, quando eu tomava café, meu cabelo podia cair na minha comida. Ou quando eu levantava, havia um monte de cabelo no meu travesseiro, como se eu tivesse 70 anos. Sinceramente, os efeitos das drogas me deixaram aterrorizada. Eu acho que era tão danoso psicológica quanto fisicamente. E eu tinha dúvidas de se seu corpo poderia se recuperar de um tratamento tão rigoroso e do que ele estava fazendo com o seu espírito. A mãe de Meredith é uma psicóloga clínica. Ela sabia que Robert Eder tinha feito experiências com camundongos que tinham lúpus. Usando o condicionamento pavloviano, Eder ensinou aos camundongos a suprimirem a superatividade de seus sistemas imunológicos. Assim, os camundongos conseguiram sobreviver mais tempo sem drogas. O que eu tinha lido no artigo do Eder e Cohen era que esses pequenos camundongos tinham tomado água com açúcar e a medicação, e que seus sistemas imunológicos tinham sido contidos ou suprimidos, ou retornado a um nível controlável. E eu pensei cá comigo, bem, por que as pessoas não podem fazer isso? Como uma última saída, eles tentaram ver se o condicionamento podia funcionar com Meredith. Meredith tinha que aprender a associar um gosto ou cheiro forte com os efeitos da droga esteroide, o que poderia moderar seu sistema imunológico. O condicionamento pareceu funcionar. Logo, apenas o gosto ou o cheiro permitiram que as drogas fossem reduzidas à metade. O impacto do condicionamento imunológico foi terrível. Nessa ocasião, não apenas Meredith, mas toda a família se sentiu impotentes. Foi algo de que nós participamos, em que ela começou a ser responsável por toda a sua parte do tratamento. Meredith morreu em 1995, no Dia dos Namorados, de um ataque cardíaco. O ataque cardíaco foi provocado pelo entupimento das artérias, o que é um efeito colateral da medicação que nós estávamos tentando suspender. Eu sinto, olhando para trás, que era um tremendo passo na direção certa. Eu também acho que ela concordaria que ganhou, provavelmente, uns 10 anos a mais de vida do que se esperava que ela vivesse. Estamos apresentando o melhor do Discovery Health. A Universidade de Trier, na Alemanha, decidiu investigar exatamente isso, para ver se é possível estimular as defesas do organismo. Foi difícil encontrar uma substância que induzisse a estimulação da resposta imunológica sem quaisquer efeitos colaterais.
E nós estamos procurando há muito tempo e, de repente, nós nos demos conta que a adrenalina induz, sem nenhum efeito colateral, a um aumento da atividade das células assassinas. Era isso. Quando as coisas estão alarmantes ou excitantes, o corpo libera adrenalina. Um estudo com paraquedistas demonstrou que a adrenalina aumentava a atividade das células assassinas, uma parte fundamental de nosso sistema de defesa. O grupo alemão queria ver se as pessoas podiam produzir esse mesmo aumento quando condicionadas. Poderia a mente estimular a resposta imunológica? Eles decidiram injetar adrenalina em 48 voluntários. Ao mesmo tempo, eles recebiam uma bala de frutas. Depois de 4 dias, o grupo repetidamente associou o gosto da bala à injeção de adrenalina. No 5º dia, sem que os voluntários soubessem, eles substituíram a adrenalina por uma solução neutra. Desta vez, não havia adrenalina para auxiliar a resposta imunológica. Poderia apenas o sabor familiar das balas produzir um aumento da atividade das células assassinas? Nós tiramos o sangue das pessoas e você pode ver muito bem. Espere um pouco. Você vai poder ver isso aqui. É preciso ter cuidado. Aqui você vê a amostra que tiramos antes da bala. E esta depois da bala. E o que você pode ver é uma linha de base. Este é um número normal de células que você tem. Aqui você vê as células vermelhas do sangue. E ali você vê as células brancas do sangue, os imunócitos. E o que você pode ver, se você comparar as duas faixas, é que esta faixa é quase o dobro desta aqui. Isso significa que apenas a mente, a resposta aprendida, induz ao crescimento da atividade das células assassinas, um aumento da resposta K. Os médicos só podiam concluir que é possível condicionar as pessoas a aumentarem a atividade de suas células assassinas naturais. Acredita-se que essas células são capazes de destruir certos tipos de células cancerosas. Isso coloca a próxima grande questão. Pode a mente ajudar na luta contra o câncer? Três anos atrás, Christine Mickey soube que estava com câncer no seio. E ele correu até em cima daquela árvore. Não me disseram que era exatamente câncer, mas o seu tumor é maligno. E seu pensamento é, eu vou morrer. Como você não sabe mais nada, você imediatamente pensa no pior. E você pensa, eu vou morrer de uma forma horrível e dolorosa. Tchau, mãe. E eu tenho 3 filhos pequenos. E tudo que eu podia pensar era, meus filhos, eles precisam de mim. Eles são muito novos para ficarem sem mãe. E então, depois de se recompor um pouco, você pensa, bem, o que acontece depois? Então, eles dizem, qual será o seu tratamento? O meu era quimioterapia. Meu corpo inteiro estava dizendo, não vá. Eu posso lembrar quando andava do estacionamento até o hospital. Tudo em mim dizia, não vá, faça meia volta. Porque você já sabe como vai ser. Cada vez parece que fica pior. Logo que isso era injetado no meu sistema, eu o sentia descendo para o fundo da garganta, direto para a virilha. Um gosto metálico tão horrível que enquanto eu falo para você, eu posso sentir na minha garganta. Eu posso sentir minha garganta secando, era seco e metálico. Dezesseis anos atrás, na enfermaria do Aberdeen Royal, o Dr. Leslie Walker decidiu tentar ajudar seus pacientes de câncer a reduzirem os efeitos estressantes da quimioterapia, ensinando-os a relaxar.
No início dos anos 80, nós descobrimos que alguns pacientes passavam por momentos muito difíceis por causa dos efeitos colaterais da quimioterapia. O tratamento que desenvolvemos consistia em ensinar ao paciente métodos especiais de relaxamento, e foi fantástico ver que, de fato, era um sucesso na redução da náusea e vômito dos pacientes. Em si mesmo, o relaxamento não era nada extraordinário. Mas 5 anos mais tarde, eles se depararam com um mistério nos registros do hospital. Os pacientes que tinham usado as técnicas de relaxamento sobreviveram por mais tempo. Nós estávamos tontos com esses resultados. Eles nos perturbaram bastante. Na verdade, nós adiamos a publicação deles por vários anos porque pensávamos que alguma coisa devia estar errada com a análise. Nós revisamos os dados e descobrimos que aquele era o caso. Mais uma vez, os médicos estavam sendo forçados a uma conclusão inesperada. O mero ato de relaxar parecia ter ajudado os pacientes a viverem por mais tempo, embora não os tivesse curado. O Dr. Walker acreditava que esses resultados tinham sido um feliz acaso. Ele decidiu fazer uma nova tentativa. Bem, Leslie, você vê este tumor bem grande, esta área bem densa, com margens espiculadas irregulares. Mas quando nós olhamos as mamografias feitas depois da quimioterapia, o tumor desaparecera completamente. Psicólogo, o Dr. Walker se juntou ao cirurgião, professor Ehrman. Eles investigaram se o relaxamento e a imaginação podiam ajudar a impedir que as células cancerosas se espalhassem, depois que o tumor tivesse sido removido com o tratamento convencional, quimioterapia ou cirurgia. Eu estou bastante ciente dos limites da cirurgia quando a doença está avançada. E a despeito de outros tratamentos como radioterapia e quimioterapia, nós sabemos que alguns pacientes ainda morrem da doença que se espalhou por todo canto. Então, estamos interessados em explorar outras vias e, em particular, na habilidade das defesas do próprio corpo de lidar com a malignidade. 96 mulheres participaram da experiência. Todas fizeram o tratamento padrão de remoção dos tumores, quimioterapia, seguida de cirurgia e radioterapia. Metade do grupo de mulheres também dedicava algum tempo todos os dias, imaginando que seu tumor canceroso estava sendo atacado. Eu costumava imaginar que o meu tumor era um monstro, como um gnomo. Não era como eu o via. E ele se contorcia. Ele estava numa gaiola e se contorcia e tentava sair da gaiola. E isso era importante para mim, porque meu maior temor era que o tumor se espalhasse. Então era muito importante que esse monstro nunca saísse da gaiola. Durante 3 anos, Ehrman e Walker examinaram o sangue dos 2 grupos de mulheres e mediram a atividade de suas células assassinas naturais. As células assassinas são ensinadas a ajudar na luta para que o câncer não se espalhe. Seus resultados foram espantosos. Nós descobrimos uma série de diferenças imunológicas entre os 2 grupos. Nas pacientes que praticaram relaxamento e imaginação, nós constatamos que algumas das células brancas, que se acredita serem importantes no sentido de atacar e matar as células cancerosas, tinham aumentado. Estas 2 células assassinas naturais estão atacando uma célula cancerosa. O experimento sobre câncer de mama ainda não terminou, mas ele já parece mostrar que as mulheres que praticam entusiástica e constantemente o relaxamento e imaginação ativam mais células assassinas naturais. Isso não leva à cura, mas combinado com os tratamentos usuais, pode prevenir que o câncer se espalhe pelo corpo. É difícil saber precisamente o que isso significa, mas sugere que nós somos capazes de aumentar o número delas em circulação. E, possivelmente, isso terá um efeito anti-câncer. Eu não acredito que estes estudos demonstrem que a imaginação e relaxamento sejam a cura para o câncer. Eu não acredito, a essa altura, que esse seja o caso.
O que eu acredito é justificado pelos dados, que esses métodos podem melhorar a qualidade de vida das pessoas depois do diagnóstico e durante o tratamento. Seus efeitos biológicos a longo prazo, em termos da doença, eu realmente não sei quais poderão ser. Eu acho que quando voltarmos a reavaliar essas pacientes em 3 ou 5 anos, estaremos numa melhor posição para saber se essas mudanças provocadas pelo relaxamento e imaginação trazem um benefício a longo prazo para os pacientes com câncer. A psiconeuroimunologia, a ciência que estuda os efeitos da mente sobre o sistema imunológico, está começando a ser aceita, 20 anos depois de ter sido introduzida. Os cientistas estão tentando entender a forma complexa e misteriosa como os nossos pensamentos e sentimentos afetam nossos corpos. Entretanto, eles estão longe de concluir que a mente possa curar nossas doenças. Parte da imprensa popular e alguns dos gurus da nova era têm feito parecer que sabemos todas as respostas e que nós podemos traduzir o que vimos nos laboratórios diretamente em resultados importantes para a saúde. Que a forma que você age e pensa será traduzida automaticamente em enormes diferenças na saúde. Nós certamente não estamos neste ponto. Eu acho que a questão final é que nós não temos evidência de que a mente possa curar doenças. A evidência sugere que a mente pode alterar o processo da doença ou sua suscetibilidade à doença, o que pode ser extremamente importante e precisa ser melhor investigado. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo. Versão brasileira, TVN.